Mas vamos lá. Todos nós estamos aqui, então Na reunião de é robótica. suficiente pra gente. Tia Jéssica, eu vou colocar para você o anfitrião. Certinho. Aí. Professor, eles devem estar lá na Tio, reunião de robótica. Ô tio, o Zé qual? Oi? Professor, só tem 34 O seu alunos. Windows é Contamos qual? com você. Peraí, Heitor, não consigo entender. O meu, o quê? O seu Windows. Qual Windows Ah. você usa? O Windows 7, o Windows 8? Não, o meu é o Windows 10. Ele já tá atualizadinho, o meu, com o último. Ó, gente, vamos lá. Ô, tio, e você precisa pagar mensalmente o Windows 10? Não, quando eu comprei meu computador, ele já veio o Windows. Aí é só uma vez que a gente compra. Aí, geralmente, quando compra o notebook, ele já vem também. Professor, é o livro que a gente vai usar? Isso, vamos usar o livro. Eita, deixa eu só confirmar essa página aqui. Na página 79? É 79? Essa de É compra? na página 79? Calma aí que eu vou abrir aqui agora para ver se é 79. Não, nós vamos pular, vamos fazer um salto aqui no livro de vocês. Porque essa parte centésimos, milésimos, eu vou comentar com vocês aqui agora. Aí eu quero ir lá para... 87. 7, isso. Então, vou Ô, escrever... tio, Oi. posso falar um negócio sobre robótica, que é rapidinho? Rapidinho. Sim. Tem tudo a ver com matemática e robótica. Desculpas, para o professor deixar você falar. Tio, sabe a primeira reunião que teve lá dos grupos de robótica? Sim. Depois da primeira reunião, eu e a Lara sozinhas já fizemos o vídeo. E essa reunião que a gente teve aqui, a gente só ficou conversando nela. Porque você já estava com o vídeo pronto. Quarentena, não poder ver os amigos. Vamos usar uma aula para conversar. Professor. Já está com o vídeo pronto, então beleza. Professor, falando sobre o que a Gabi tá falando, eu já te mandei o vídeo no seu WhatsApp. Beleza, quem já enviou, depois eu vou entrar lá em todas as conversas e dar um ok. Tá bom? É porque eu ainda não tive tempo de todos, mas conforme eu for abrindo, eu vou abrindo e vou colocando ok lá para vocês, tá bom? Livro 4, professor? Amanhã a gente vai fazer o vídeo. Isso, livro 4. Professor, eu posso fazer uma pergunta? O nosso grupo tá top. Gente, eu vou fazer o seguinte. Essa daqui, meio que gota da água é a vírgula, não é? Você não tá Deixa eu enganado? aproveitar aqui. Para que não fechar o celular. Gente, concentra aqui. Igual que eu tô vendo minha câmera fechada. Abri. Aproveitei aqui, já coloquei para vocês a página, a apostila 4, página 87, tá bom? E aí, vamos só relembrar aqui uma coisa rapidinho antes da gente vir para essa página 87, que é a questão das ordens de um número decimal. Então, vamos lá. Todo mundo concentra aqui agora em matemática. Vou dar um minutinho para vocês pegarem o livro e abrir aqui a página 87. Enquanto isso, Plínio, pode perguntar. Como é que a gente vai fazer o vídeo? Tipo, tem lá na parte de robótica fazer vídeo? Não, o vídeo vocês vão organizar entre vocês. Então, ou vocês podem, por exemplo, cada um gravar o vídeo no seu computador e depois enviar para uma pessoa juntar só. Eu não sei gravar vídeo no computador sem ter o link, então eu vou gravar no meu celular, tá bem? No meu grupo já tá. Isso que eu ia falar. Se quiser gravar pelo celular também tem como. E, gente, quem tiver com o celular, tem vários aplicativozinhos, é só digitar lá, editor de vídeos. Eu sei que vai aparecer vários que deixem fazer essa edição, de juntar vídeos. Professor, eu tenho um aplicativo Ótimo. de juntar. Então, como eu disse, vamos focar aqui então agora matemática, tá bom? Para a gente conseguir
terminar essa partezinha aqui, que ela é importante também para vocês. Aí, só que eu Tio, queria e o resto lembrar das com páginas? vocês, as outras páginas eu vou fazer daquela forma, eu vou colocar lá na plataforma para vocês a correção, e aí eu vou pedir para vocês irem completando depois, tá bom? Gente, foca em mim agora, deixa o chat lá, ó, foca aqui em mim. Se vocês ficarem conversando muito lá no chat, eu vou pedir para a tia Jéssica fechar ele para vocês, então, vamos lá, ó, concentrem aqui. Lembrem que eu quero reforçar com vocês de novo essa parte de ordens de um número decimal. Por que que eu quero reforçar com vocês essa parte aqui, ó? Antes da gente ir ali para a página 87. Porque a gente vai precisar disso para conseguir responder os exercíciozinhos aqui que vai aparecer para a gente. E aí eu quero que vocês lembrem que a gente já discutiu o quê? Primeiro, a vírgula de um número decimal, deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo, é um elemento que aparece no número para separar a parte inteira da parte que a gente chama de decimal. E aí lembra que essa parte decimal, ela fica para o lado direito da vírgula e ela é o que está representando como uma fração, ou seja, é parte de um inteiro. Então, tudo que está depois da vírgula está representando parte de um inteiro. E aí, quando eu coloco os números aqui, por exemplo, na parte inteira, olha esse número aqui, 724. Cada um deles ocupa uma ordem. Então, por exemplo, o 4 ocupa a ordem das unidades, o 2 ocupa a ordem das centenas, aqui ocupa a ordem do 7 das dezenas, e assim por diante. Agora, depois da vírgula, lembrem que também tem as ordens que vocês têm que aparecem. milésimos, né, professor? Isso, ó, depois da vírgula, o primeiro é a ordem dos décimos. Professor, não era para ser unidade, dezena, centena e não unidade, centena e dezena? É verdade, eu inverti. Obrigado por observar, eu inverti aqui. É dezena e depois centena. Era só para ver se vocês estavam focados mesmo. Então, unidade, dezena, centena. Aí. Agora, depois da vírgula, a primeira casa é décimos, depois centésimos e a última... Milésimos? A última que eu Ou tá falo, errado? gente, é milésimos, tá certinho. A última que eu falo, na verdade, não é porque é última, tá bom, gente? Tem infinitas casas decimais aqui também. Só que aqui no quinto ano a gente vê até milésimos. E aí... Professor, eu tenho uma dúvida. Só um minutinho, Amanda. Vou finalizar aqui, aí eu abro para as dúvidas de vocês. Ó, quando a gente vai fazer a leitura, então, de um número decimal, a gente precisa saber certinho qual que é o nome dessas ordens que aparecem aqui depois da vírgula. Por quê? Porque quando a gente vai ler, a gente... gente, vamos lá. Tia Jéssica, você consegue fechar o chat para mim, por favor? Sim, consigo sim, já vou fechar. Tá bom, obrigado. Ó, gente, vamos lá. Quando a gente vai fazer a leitura de um número decimal, a parte inteira, a gente lê ela normalzinho, igual a gente está acostumado. Então, aqui, ó, 724 inteiros, ou a gente pode ler 724 unidades, mas a parte que está antes da vírgula, ou para a esquerda da vírgula, a gente lê normalmente. Depois da vírgula, a gente lê aonde parar na casa. Tipo assim, ó, se eu colocar esse número, olha lá, não tem décimos e não tem milésimos. O que que acontece, então? Esse número, a gente vai ler ele como sendo 724 inteiros e 1 décimo. A gente lê de acordo com a ordem que ele está. Se eu colocasse um outro aqui, ó, 724 inteiros, 15 centésimos. E se eu colocasse mais um, vou colocar um 4 aqui. 724 inteiros, 154 milésimos. Então, tá vendo? A gente lê de acordo com a ordem que parar. Então, Professor, a leitura seria eu achei que onde era... parar.
Achei que era invertido. Ah, não. Nesse caso, lê normalzinho. Aí tá vendo? A gente lê como se fosse um número, um número normal mesmo, ó, 154. Mas a gente lê a palavrinha, milésimos. Professor, Depois da vírgula. Calma aí, gente. Façam assim, ó. Quem tiver uma duvidazinha, levanta a mão. Ó, eu já sei que a Amanda quer perguntar. A Bia também tá com a mãozinha levantada. Eu vou criar uma ordenzinha aqui, tá bom? Para as perguntas. Só quero falar de mais... A Júlia também. A Júlia também. Ok. Me lembrem Isso. da ordem, tá bom? O que eu ia falar? Ah, só vou falar de mais um tópicozinho. Aí eu vou abrir para as dúvidas de vocês. Tem uma coisa também que acontece, gente, com números decimais, que a gente pode usar sempre, que é, eu vou até colocar como uma observação, ó, uma observação. O que acontece, gente? Depois da vírgula, no final de um número decimal, depois da vírgula, a gente pode colocar quantos zeros a gente quiser que o número não se altera. Como assim, ó? Vamos supor esse número aqui, ó. 4 inteiros e 2 décimos. Como esse número possui vírgula, ou seja, é um número decimal, e aqui ele já parou nos 2 décimos, o que acontece? Se eu quiser acrescentar um zero aqui no final, o número ele não muda. Por mais que mude a leitura dele, agora aqui está 4 inteiros e 20 centésimos. Mas esses dois números, eles são iguais. Eles representam a mesma coisa. Então, nos números decimais, eu posso colocar quantos zeros à direita eu quiser colocar. Então, se eu quisesse colocar 2 zeros, posso colocar. O número ele não vai mudar. Vai continuar sendo o mesmo. Que vai continuar 2 décimos? Vai continuar sendo 2 4 décimos. Nesse caso aqui, ficou 200 milésimos. Por tipo, só acontece isso com o zero. Se colocar outro algarismo, vai mudar o número. Isso, tem que ser somente o zero e tem que ser números decimais. Até Isso também só pode ser não posso pegar um número que não tem casas decimais, ó lá, e colocar o zero aqui no final e falar que é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Não, né? Agora, esse aqui é a mesma coisa que esse aqui? Sim. Sim. Quando eu ponho uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, eu posso pôr quantos zeros eu quiser. E aí, só para vocês terem uma ideia, no nosso sistema monetário, é comum a gente sempre colocar 2 casas decimais. Então, por exemplo, se eu fosse falar R$42, a gente escreveria 42,00. Olha lá, a gente sempre coloca 2 casas decimais, então a gente completaria com 2 zeros aqui. Tá vendo? Ainda continua sendo o número 42, só que agora ele tem 2 casas decimais. Então essa é uma regrinha que existe dentro dos números decimais. Por isso que a gente fala, ó, 0,1 é a mesma coisa que 0,10, que é a mesma coisa que 0,100. Ou seja, 1 décimo é a mesma coisa que 10 centésimos, que é a mesma coisa que 100 milésimos. Existe, então, essa relação ó, entre o décimo, centésimo e o milésimo. 1 décimo é 10 centésimos, que é a mesma coisa que 100 milésimos. Então, tem essa relaçãozinha só por conta dessa observação. Ó. Eu posso colocar quantos zeros eu quiser depois da vírgula. Antes, então, da gente ir aqui para a página 87, vamos tirar as dúvidas que vocês estão. Vamos começar com a Amanda, que ela tinha pedido primeiro. Daí depois é a Beatriz, depois a Júlia. Beleza. Sim, Amanda? Tio, meu Zoom bugou e eu não vi nada que o senhor falou depois que você estava indo do 4 milésimos aí, milésimos, eu não vi nada. Mas a minha dúvida era outra. Tipo assim, se cair na prova pra gente falar o nome antes da vírgula e depois, a gente pode falar que antes tem outro nome pra inteira? Tipo assim, inteira,
outra abreviação? Tem outra palavra que é unidades. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, 4 inteiros e 2 décimos, pode ler 4 unidades e 2 décimos. Então, qualquer um desses pode dar certo. E depois da vírgula pode chamar de parte fracionária? Sim, Ou é errado? a gente fala que depois da vírgula é como se fosse uma parte fracionária, mas mais comumente a gente vai chamar de parte decimal. Só que os dois é a mesma coisa. Tia, não se preocupa não, eu não vou pedir para você me explicar de novo essa parte que eu vou olhar lá na plataforma. Ai, tá bom então. Que pena que travou aí. Será que foi a minha? Travaram, gente, para vocês? Deve ter sido. Porque a minha internet hoje... Eu não vi ninguém, eu tive que entrar e sair de novo. A minha travou também. É. Não, Travou um pouquinho. só para resumir, o que eu falei aqui nessa parte, ó? Eu falei que o número que possui vírgula, eu posso colocar quantos zeros eu quiser lá no final que ele não altera. Igual 4,2 ou 4 inteiros e 2 décimos é a mesma coisa que 4,20, que é a mesma coisa que 4,200 e assim por diante. Então eu posso pôr quantos zeros eu quiser depois da vírgula que o número não muda. Até os números que estão sozinhos, ó. Eu ponho a vírgula nele e completo com quantos zeros eu quiser. Posso colocar que ele não vai alterar, sempre vai continuar do mesmo jeito. Essa é uma regrinha que é importante a gente saber de números decimais. Tá bom? Obrigada, professor. Por nada. Bia, sua dúvida. Professor, eu vou sair e já volto, tá? Ô tio, só falou alguma coisa comigo? Não, falei Bia. Gente, por favor. Eu não escutei. É a Beatriz. Ah, Beatriz, pode perguntar. Professor, eu queria saber, porque eu não entendi. Desde a aula passada eu ia perguntar, só que não a aula acabou. E eu queria saber, porque eu não entendi muito bem essa parte de inteiro e decimal. Eu fiquei um pouco com dúvida nessa parte. O que acontece, Beatriz? Quando eu tenho um número com vírgula, igual esse aqui, ó, 4,2. Vou usar esse númerozinho aqui que eu vou pintar. Essa vírgula, ela está aqui por um motivo. Esse motivo é para separar o que é inteiro e o que é decimal. Como assim? O que é inteiro e o que é decimal? Quando eu falo para você que eu estou com 4 inteiros e 2 décimos, é como se eu estivesse pegando uma fração. Mas é tipo assim, eu peguei uma coisa que tem 4 inteiros, ou seja, 4 coisas completinhas, mas esses 2 décimos é de fração mesmo. Lembra que tinha umas frações que a gente coloca o denominador 10, a gente chama de décimos? Pronto. Quando eu falo, então, que eu tenho 4 inteiros e 2 décimos, basicamente o que eu tenho é uma continha como essa aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Eu tenho 4 partes inteiras, então eu peguei 4 inteiros, e o quinto, eu não peguei ele inteiro. Eu dividi ele em 10 partes iguais e peguei 2. Então, tá vendo? Um número decimal, ele não representa uma coisa que é inteira, ele representa uma coisa que é quebrada, bem parecido com o que a gente via lá em fração. Então, a vírgula, ela faz isso. Ela separa o que é a parte inteira com o que é parte decimal, ou melhor dizendo, com o que é fração. Aí as frações que aparecem no número decimal é a fração décimos, ou seja, sobre 10, centésimos, sobre 100, e milésimos, que é sobre 1000. Então, ou divide em 10, ou divide em 100, ou divide em 1000 partes, e aí pega uma quantidade. Certo? Professor, a mesma coisa de eu ter 4 bananas e uma das bananas. 4 bananas e a quinta tá dividida por 10 partes e eu pegar apenas 2 delas? Isso, perfeito, Bia. Exatamente. Pegou 4 bananas, a quinta você dividiu em 10 partes iguais e pegou 2 partezinhas. Pronto, a parte de banana que você tem é 4 inteiros e 2 décimos, 4,2. Muito obrigada, professor. Por nada. Depois da Bia, eu esqueci a ordem. Júlia. Júlia, exatamente. Depois da Júlia, eu tenho uma pergunta. Tá bom, A Júlia, professor, está sem áudio. sim. Ela falou que está sem áudio e aí ela só não tinha entendido, mas eu acredito que ela já entendeu,
Porque você explicou novamente. Tá ok. Júlia, você manda de novo, tá? Isso. Vamos lá, Nicole, pergunte, então. Tá bom. Eu queria falar que eu acho que eu entendi que se não tivesse a vírgula separando os números, aí os números iam ficar juntos e ninguém ia entender os centavos e os reais. Exatamente. Né? E olha a importância da vírgula. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui rapidinho. Olha esse número. 7, 4, 9, 1, 3. Esse número aqui, do jeito que ele está aqui, é 74.913. Mas se eu colocar uma vírgula aqui, ele cai de 74.000 para 7. Agora aqui, vamos de novo, que eu acho que eu travei, gente. Vamos de novo. Sem a vírgula, era 74.913. Com professor? A vírgula aqui, ele cai. Agora não é mais 74.913. Agora é 7 inteiros, 4.913 décimos de milésimos. Então, aqui é como se eu tivesse pego 7 partes inteiras, tivesse pegado 7 inteiros, 7 unidades, e uma outra lá eu dividi em 10.000 partes e peguei 4.913. Então, a vírgula de 74.000 para 7 com uma vírgula, por isso é muito importante, ela muda o número inteirinho. Poderia virar... Obrigada, professor. 749, por nada. Sim, Arthur, você ia falar? Arthur? Não. O compartilhamento tá gravando. Ô tio, a impressão Escutou, professor? Que ela tá em silêncio total, nem você tá falando. O que aconteceu? Não, calma aí, Heitor. Arthur, não entendi. Você falou compartilhamento. Entende? É que a sua voz, você tá de boa, não tá travando. Mas o compartilhamento tá travando. Por exemplo, você escreve o número, demora-se uns 1 minuto para... Entendi. Não deve ser então a conexão, porque ela não tá das melhores hoje. Eu tô vendo muito bem. Vamos lá, então, gente. Deixa eu ver. Alguém tem mais alguma dúvida nessa partezinha? Levanta a mão aí para eu ver, por favor. Então, eu vou fazer o seguinte. Sim, alguém me chamou. Plínio? Sim. Eu poderia mostrar com um número maior, aquele mesmo exemplo do 7.084. Aquele ali? Tipo um número maior agora. E que acontece você botar uma vírgula com 74? Então, a vírgula, ela separa a parte inteira, né? Então, eu poderia pôr uma vírgula. Poderia não, né? Se eu colocar uma vírgula aqui, eu mudo o número. Então, antes que era 74.913, agora é só 74. E 913 milésimos. Então, a vírgula, o que eu quero falar com esse número é que o lugar onde ela está, ela muda completamente o número. Então, se eu colocar aqui é 74, se eu colocar aqui é 749, se eu colocar aqui é 7, se eu colocar aqui é 74. Então, tá vendo? Onde eu coloco, ela me dá um número diferente. Por isso que é importante a posição da vírgula no número. E se você botasse o 749, ia fazer alguma diferença? Olha lá, antes era 74.913. Se eu pôr a vírgula aqui, fica 749 e 13. Hoje vai ter atividade de casa? É diferente. Sim, mas no finalzinho a gente conversa sobre. Ô tio, você já percebeu que todo dia tem atividade para casa? Que todo dia a gente está em casa? Essa é a ideia. Faz todo sentido? Vamos lá, concentrem aqui. Agora sim, vamos lá para a página 87. E aí, ele fala aqui, você já viu essa relação. Foi o que a gente acabou de falar aqui em cima. Tá até escrito, agora que eu vi, escrevi do mesmo jeitinho. 0,1, que é 1 décimo.
Gustavo, já é a segunda vez que você mexe na minha tela e não sei qual vez que você sempre escreve nas minhas aulas. Por favor, controle aí a sua escrita. Eu imagino que não tem como ficar escrevendo assim sem querer. Então, na próxima, eu vou pedir para assinar uma ocorrência, tá bom? Porque na primeira vez que você desenhou aqui na minha aula hoje, ainda foi estranho o desenho. Tá bom? Ó, então, como eu disse... Professor, se eu tirar esse 0 que tá aí, vai ficar a mesma coisa, não vai? Fica a mesma coisa, porque é aquela ideia, se eu colocar zeros aqui no final do número decimal, ele não se altera. Por isso que todos esses números que estão aqui, ó, eles estão iguais. Porque, ó, só acrescentar o zerinho no final do número decimal não altera ele. É igual ele colocou aqui, ó. Então, já que 1 décimo é igual a 10 centésimos, 2 décimos é 20 centésimos. E se 1 décimo é 100 milésimos, então vai ser 200 milésimos. Então, segue uma relação, ó. E é isso que ele quer que a gente faça aqui nesse exercício 1. Olha lá, 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos. Que é a mesma coisa que 300 milésimos. Em números decimais, 0,3 é a mesma coisa que o 0,3 com zerinho a mais, 30 centésimos, que é a mesma coisa que 0,300, ou seja, 300 milésimos. Então, o zerinho lá no final não muda. O outro aqui, ó, esse aqui, gente, teve um errinho na impressão dessa página. Esse 5 aqui não era para ser um 5. Na verdade, era para ser um igual. Porque agora ele quer saber do 0,7, ó. Então, arrumem aí no livro de vocês para mim, por favor. Aqui é para ser um igualzinho. E aí, 7 décimos é 70 centésimos, que é 700 milésimos. A letra C é a única que é o contrário. Então, ele já me deu aqui, ó, 5 inteiros e 800 milésimos. É a mesma coisa que 5 inteiros e 80 centésimos, que é a mesma coisa que 5 inteiros e 8 décimos. Olha lá, agora ao invés de eu ir tirando zeros, em vez de eu ir colocando zeros, agora eu fui tirando. Tirei 1 para virar esse, depois eu tirei os 2 para virar esse. E aí deu certinho. Alguma dúvida nesse primeiro exercício? Na verdade, eu não entendi. Não entendeu, Heitor? Não. Ó, o que acontece? Nesse exercício, ele me deu essa relação, ó. 1 décimo é a mesma coisa que 10 centésimos, que é a mesma coisa que 100 milésimos. E aí, usou até aquela regrinha que eu mostrei para vocês ali em cima, ó. 1 décimo é a mesma coisa que 10 centésimos, que é a mesma coisa que 100 milésimos. Tá vendo? Os zeros que eu vou colocando aqui no final do número, não muda ele. Ele continua sendo o mesmo número, ele continua representando a mesma quantidade. E aí a gente usou, Heitor, uma sequência lógica, então. Olha lá, se 1 décimo é 10 centésimos, 2 décimos vão ser 20 centésimos e 200 milésimos. E 3 décimos? Olha lá, 3 décimos, 30 centésimos e 300 milésimos. Se fosse 4 décimos, 40 centésimos, 400 milésimos. Faz todo sentido, professor. Embaixo você colocou 0,3. É porque aqui ele colocou um ou, tá vendo? Aí eu só segui a lógica do exemplo dele. Então eu coloquei em números decimais, ó. Aqui ele colocou os números decimais com 2, porque era 2 décimos, aqui eu fiz com 3. Então, 3 décimos, 30 centésimos, 300 milésimos. Só que agora escrito com a linguagem matemática, ou seja, com os símbolos numéricos, os números. Entendi. Obrigado. Nada. Sim, Beatriz. Só um minutinho, dá para você já a próxima. Pode?
Vai lá, Davi. Professor, que dia que a gente pode, tipo assim, ó, a gente pode usar a ferramenta de digitar na sua tela para, tipo, responder as respostas? Eu estou planejando uma aula assim, depois que a gente dá chegar um pouquinho no final desse conteúdo aqui, aí eu vou fazer uma aula que vocês vão interagir comigo. Aí, tipo assim, professor, aqui no computador é diferente do celular, porque no celular tem uma canetinha. Aí lá no computador tem lá Vision Options, Annotate, aí aperta lá e tem as funções. Aí é diferente, só que no computador pouca gente sabe fazer. Ah, tá. No computador tem que seguir uma sequenciazinha, né? Diferente. Sim, Bia, pode perguntar. Professor, eu só queria saber, porque eu não entendi muito do zero na vírgula. Tipo, zero primeiro, depois o outro número. Pera, vamos de novo. Você repete para mim, por favor. O zero, ele vem primeiro. Eu não entendi muito bem por que o zero vem primeiro e depois. Tá. Esses números que aparecem como aquele ali, ó, 0,3, é porque é um número que é menor do que 1. Como assim menor do que 1? Tá vendo que a parte inteira dele, ou seja, a parte que está para cá da vírgula, ela tá com o número 0? Quer dizer que não tem nenhum inteiro. Seguindo a sua ideia lá da banana, por exemplo, o que seria então os 3 décimos? Uma banana dividida em 10 partes iguais e onde eu comi só 3. Então, tá vendo? O restante aqui, ó, eu nem usei. Eu peguei só uma partezinha dela. Então, esse 0 aqui tá para mostrar que eu não peguei nenhuma parte inteira, ou seja, eu não teria pego nenhuma banana inteira, eu só teria pegado uma partezinha dela. Tá bom? E não pegou tudo, é meio. Oi? Tipo assim, não pegou tudo do inteiro, pegou a metade, menos que a metade. Isso aqui foi menos que a metade. Isso, menos do que um inteiro. Então, se tem 0 aqui na parte inteira, eu já garanto que é menor do que 1 inteiro, é menor do que o número 1. Por isso que o número decimal, então, a gente tem que tomar um cuidado com ele. Pensa esse número aqui. 473 milésimos. A gente pensa, nossa, 473, mas esse número aqui também é menor do que 1. Porque, olha a parte inteira é 0, ele não tem nenhum inteiro. O 1, ele já é inteiro. Então, o 1 é maior do que esse número aqui. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a vírgula. Por isso que eu falo, a posição da vírgula é muito importante no número. A 2 é só para a gente enfatizar, então, aquilo que a gente falou. Olha o que ele fala aqui. O que acontece, então, quando colocamos ou retiramos zeros no final da parte decimal de um número? O que acontece com o número? O número não se altera. Ou melhor, o seu áudio está aberto. Eu vou colocar assim, ó, o número mantém o mesmo valor. Então, não importa quantos zeros eu coloco no final do número. Igual esse 0,473. Se eu pôr um zero aqui, acabou. Ele ainda continua representando a mesma quantidade. Posso colocar quantos zeros eu quiser aqui, que não vai alterar ele. Mas isso porque... Não muda nada, né? Vírgula, e eu tô pondo no final. Assim, muda a leitura. Mas o número, o quanto ele vale, não muda. Ah, gente, uma coisa, é só no final, tá bom? Não me vem colocar um 0 aqui no meio e vai falar que é o mesmo número, não. É só no finalzinho, tá bom? Que mantém o mesmo valor. Se colocar um 0 aqui no meio, acabou. A gente mudou o valor, não é mais o mesmo número. Só no finalzinho. Tá bom? Deixa eu ver. 1 minuto e 20. Eu peguei aqui, eu pulei a 3, que eu vou pedir para vocês fazerem depois. Aí eu já queria responder a 4, mas como falta um minutinho, não vai dar tempo da gente fazer ela. Então eu vou deixar para a gente fazer na nossa próxima aula, que é
quinta-feira. Amanhã a gente não tem, só quinta-feira, tá bom? E aí, para finalizar, então, nesse minuto, vamos finalizar com a piada do Plínio. Lembra que eu falei? A gente começou na do Heitor e vamos terminar com a do Plínio. Corre, Plínio. Falta menos de minutos. Vai, Plínio, 1 minuto para contar a sua piada. Olha aqui. O que a impressora disse para outra? Eita. Tenho que deixar uma boa impressão. Não. O seu nome é João ou é impressão minha? Ou impressão. Essa piada tá no meu livro de piada. Não sei como Gente, é o nome. O mas professor o do Davi não, fica bom também. Tem que causar uma boa impressão. Vai com Deus, tio. Tio, na próxima aula eu posso contar uma? Sim, na próxima eu vou selecionar. O que uma senhora falou para outra? O que uma senhora falou para outra? Não sei.